for your warm introduction, Brother Marcelo. Obrigado pela calorosa introdução, apresentação, irmão Marcelo. I first heard about Messianic Jews through my involvement in the charismatic movement. A primeira vez que eu ouvi sobre o movimento judaico-messiânico foi através do meu envolvimento com o movimento carismático. But for many years I did not know anything really about the Marranos. Mas por muito tempo eu não sabia nada sobre os marranos. Even when I was asked to join Toward Jerusalem Council 2, até quando eu fui convidado a me unir ao Concílio em Jerusalém II, when I heard about the vision of Toward Jerusalem Council 2 from Marty Waldman and others, quando eu ouvi a visão do TJC2 através do Marty Waldman e de outros, and you'll hear about this on Tuesday morning, e você vai ouvir sobre isso na terça-feira de manhã, ele vai falar sobre o TJC2. But it was during one of the first TJC2 meetings. Foi durante uma das primeiras reuniões do TJC2 que eu participei. I'm just an ordinary member of the TJC2 committee. Eu sou um membro do comitê, né, um membro comum do comitê do TJC2. The other two here have bigger responsibilities in TJC2 than me. Os dois que estão aqui têm mais responsabilidades no TJC2 do que eu. But at one of the first meetings of Toward Jerusalem Council 2 committee, em uma das primeiras reuniões do comitê lá do TJC2, one of the Messianic Jews said something that really struck me. Um dos judeus messiânicos ali falou algo que me atingiu na hora. He said there are two deep wounds of the Jewish people. Ele disse: há duas grandes feridas no povo judeu. The Shoah, o Shoah, o Holocausto, and Spain, or Inquisition. E a Espanha com a Inquisição. And really I date my sense of calling to face this issue. E eu então comecei a me dedicar para encarar essa problemática, esse problema. From that day, a partir daquele dia, I knew in my spirit eu sabia no espírito I would be involved que eu me envolveria as a Catholic in addressing this horrible history. Como católico, que eu me envolveria para tratar desse período horrível da história. It was through traveling with Messianic Jewish brothers, foi viajando com irmãos judeus messiânicos, particularly to Spain, particularmente quando fomos à Espanha, that I realized the depth of the suffering of the Jewish people, que eu percebi a profundidade do sofrimento dos judeus, and particularly the suffering inflicted on the Anusim, particularmente o sofrimento colocado sobre o Anusim, and I knew this has to be confessed. E eu sabia que isso deveria ser confessado. It has to be confessed. Tem que ser confessado. For the sake of the Catholic Church. Pro bem da Igreja Católica tem que ser confessado. It has to be confessed for the sake of the whole body of Christ, body of Messiah. Tem que ser confessado também pelo bem do corpo de Cristo, do corpo do Messias. Here I'm totally in agreement with Brother Joseph. Eu estou totalmente de acordo com o irmão Joseph. There is blood that is crying out to heaven. Sim, há um sangue que está clamando aos céus da terra. And it's a Catholic responsibility to acknowledge this massive evil. E é a responsabilidade de nós católicos assumirmos a responsabilidade por esse ato de maldade. When I was preparing for this session, enquanto estava preparando para esta sessão, I got two images. Eu recebi ali eu vi duas imagens. That I felt really applied to this history. Que se aplicam a essa história. One was the image of a monster. Uma imagem que tive foi a imagem de um monstro.
I felt that the church, Eu senti que a First, igreja, through the Pope através do Papa and the kings, e dos reis Spain and Portugal, de Espanha e Portugal, when they created a monster in the Inquisition. eles criaram um monstro através da Inquisição. And as can happen in these things, the monster escaped their total control. E como acontece nesse tipo de coisa, o monstro fugiu ao controle. Eles não conseguiram mais controlar o monstro. One part of the terror aspect, it became like a law unto itself. Ele começou a fugir, se tornou uma atrocidade em si própria. The other image that came to me was that of cancer. E a outra imagem que veio à minha cabeça foi a imagem de um câncer. I think the Inquisition is a cancer A Inquisição é um câncer in the Catholic body. no corpo católico. But I want to say more. This image is, I think, very applicable Essa imagem é muito aplicável, because with a cancer, the cancer spreads from one cell to another, porque o câncer ele se espalha de uma célula para outra. and the story of the Inquisition E a história da Inquisição is a story of multiplication é uma história de multiplicação of evil. do mal. But I think that this is, in some way, the climax Eu creio que este é, de alguma forma, o clímax of the whole history of replacement teaching. de toda a história do ensino de substituição. Replacement led to contempt, O ensino da substituição levou à contenda, contempt for the Jewish people, a contenda com o povo judeu, and this led to hatred, isso levou ao ódio, or suspicion and hatred, suspeita e depois ódio, and this led to deliberate humiliation. e depois a humilhação deliberada. But all of these aspects that were provoked by replacement teaching Todos esses aspectos que foram provocados pelo ensino da substituição reached their apex or their climax atingiu o ápice, atingiu o clímax in the history of the Inquisition in Spain and Portugal. durante a história da Inquisição na Espanha e em Portugal. We can see that, the Inquisition drew up lists Você sabe que a Inquisição confeccionou listas of Jewish patterns of behavior de padrões de conduta judaicos, so that people could denounce de comportamento judaico, para que outros pudessem denunciar anyone doing anything that was on this list, todos que estavam praticando qualquer coisa que estivesse nessa lista, or not doing things ou que não that were estivessem on the fazendo, list of things that Jews do not do. ou que não estivessem fazendo coisas que os judeus não fazem. And see, this produced a hatred of all these Jewish customs. Tudo isso produziu um ódio também a todos os costumes judaicos. And so we get this ironic situation Então nós chegamos nessa situação irônica, where Catholics are taught onde os católicos são ensinados to hate and despise a odiar e a desprezar what Jesus in fact did o que Jesus nos ensinou, fez, and what Jesus loved, e o que Jesus amou, and they were taught it in the name of Jesus. e esses foram torturados por nós em nome de Jesus. And there's something so horrible about this E o mais horrendo disso tudo, that it's really important e é muito importante for the Catholic Church to recognize, que a Igreja Católica reconheça, because as Brother Joseph said, porque como o irmão Joseph falou, as long as sin is not confessed, repented, se o pecado não é confessado e não tem arrependimento, acknowledged, e não é conhecido, its effects are still there.
Os seus efeitos ainda atuam, even if they're hidden. mesmo que estejam escondidos. And so there is still healing, deep healing required. Ainda há uma grande cura que precisa acontecer. And this healing requires E essa cura the requer confession of the Catholic Church. uma confissão da Igreja Católica. As a Catholic priest, I'm here Como- to confess that. Como padre católico, eu estou aqui para confessar isso. Now, the effects of everything that the Inquisition represented, Os efeitos de tudo que a Inquisição representou, we see this combination of horrible things, vemos então a combinação de todas essas coisas horríveis, of destruction, destruição, particularly the destruction of family life, particularmente a destruição da vida familiar, the creation, deliberate creation of a climate of fear and suspicion, uma criação de um clima, de uma situação de suspeita e de perseguição, the denial of all justice and due process, a negação de justiça e de um processo adequado, de justo, with the encouragement of denunciation, quando nós encorajávamos a denúncia, anonymous denunciation, denúncias anônimas nós aceitávamos, and this produced tudo isso horrible effects. Tudo isso produziu efeitos horríveis. It produced a society where people could not trust each other. Produziu uma sociedade onde as pessoas não podiam mais confiar umas nas outras. See, and these aspects I've mentioned Esses aspectos que eu mencionei are totally contrary to the present day teaching of the Catholic Church. são contrários ao ensino presente, atual da Igreja Católica. Because the Catholic Church today is saying A a Igreja lot about the dignity of the human person, Hoje a Igreja Católica atesta a dignidade da vida humana. about the sanctity of family life, Hoje a Igreja Católica atesta da santidade e a importância da vida familiar, about the freedom of the act of faith, sobre a liberdade e atos de fé. all of which were violated in this history. Mas tudo isso foi violado durante esse período da história. But I ask you to pray Eu peço para que você ore. for Catholics like Johannes and Ore myself, por católicos como eu e como o Johannes and many we know, e muitos outros que eu conheço who are working que estão for trabalhando an acknowledgement of this evil, para que a Igreja Católica reconheça e saiba desse mal da história. You see, we're not just dealing with a mistake. Pessoal, nós não estamos lidando apenas com um erro. Replacement teaching O ensino da substituição is not just a theological mistake. não é só um erro teológico. Replacement teaching O ensino da substituição is a sin é um pecado against the election contra a eleição of God, de Deus, of the God's irrevocable choice of the Jewish people. em relação aos judeus, o povo irrevogável de Deus. One thing I ask you to is to pray that there can be this acknowledgement Eu peço para que você ore para que esse reconhecimento aconteça and the Lord would take away all the fears that stand in the way of such an acknowledgement. e que Deus retire todos os temores que estão impedindo para que esse reconhecimento aconteça. There are huge fears Pessoal, existem grandes temores in the Catholic Church dentro da Igreja Católica
of what would happen if such a confession was made. E eles pensam o seguinte: o que pode acontecer se uma confissão como essa acontece na Igreja This is Católica? one of the biggest obstacles, Esse é um dos maiores obstáculos, because otherwise the Catholic Church can have a tendency porque de outra forma a Igreja Católica pode ter uma tendência to change things de mudar as coisas without really saying that things have changed. sem dizer que as coisas mudaram. And it's a call for a greater transparency and honesty. E não é assim que tem que ser um chamado com transparência e com honestidade. Because some of the patterns that were there in the time of the Inquisition are Porque still there today. alguns dos padrões que existiam na época da Inquisição ainda existem hoje. Now, here I want to thank Brother Marcelo Eu quero agradecer ao irmão Marcelo for instituting, for founding Por- the Museum of the Inquisition. por fundar e por instituir o Museu da Inquisição. Because if a confession is to be made, Porque se uma confissão tiver que ser feita, there has to be knowledge. tem que haver antes conhecimento. And this museum spreads E knowledge. esse museu espalha conhecimento. And so there needs to be more and more knowledge. Precisa existir mais e mais conhecimento. Also, you see, this is not something that it's nice for Catholics to face. Pessoal, isso não é algo agradável para um católico encarar. It's true with all of us. None of us like facing Todos nós acontece isso. Ninguém de nós gosta de encarar bad things in our past. coisas ruins do nosso passado. But the Catholic Church has a long history. A Igreja Católica tem uma história longa. And we have a tendency to focus on the things that we want to glory in E nós temos a tendência de focar em coisas que nós nos orgulhamos and to forget e de esquecer the shadow side of this history. o lado sombrio da nossa história. I want to hand over in a moment to my brother Johannes, Eu quero passar aqui agora para o irmão Johannes, and then I'll come back and say something more afterwards. e aí eu vou falar algo depois. But I just want, before handing to him, to say, E antes que eu passe para ele, I think the first step eu acho que there has to be o primeiro passo que deve acontecer is a recognition of what happened. é o reconhecimento do que aconteceu. This is where the museum É aí que o museu plays a valuable role. tem um papel valioso. But in my reading, study of the Marrano history, No meu estudo sobre a história dos marranos, most of the books I found helpful are by Jewish authors. a maioria dos livros que encontrei foram escritos por autores judeus. So first of all, there has to be recognition of what happened. Primeiro tem que haver o reconhecimento do que aconteceu. But that's only stage one. Mas isso é só o passo 1. Stage two is I- confessing that what happened was evil. A etapa 2 é confessar que o que aconteceu foi errado, foi malvado. Was an offense against God, Foi uma ofensa a Deus. and particularly it's an offense against Jesus, Yeshua, E isso é uma ofensa também contra Jesus, contra Yeshua, who is a Jew. que é judeu. The third step, O terceiro passo, see, is that there is a real grieving que há uma grande mágoa over the evil. sobre esse mal. You know, one of the things that I've learned from the Jewish people, Uma das coisas que eu aprendi com os judeus, from the Old Testament, do Novo Testamento, is to do with the prayer of lamentation. é aprender a oração do lamento, é a lamentação.
And this is real grieving E esse realmente é uma mágoa, um grande lamento by people who understand in their hearts de pessoas que entendem nos seus corações how horrible this evil is in the sight of the holy God. o quão horrível foi este evento aos olhos do Santo Deus. So I'm saying first recognition, Primeiro, reconhecimento. second confession, Segundo, confissão. third grieving or lamentation, Terceiro, lamentação. but then there is asking for forgiveness. E aí entra o pedido de perdão. But I want to suggest E eu quero sugerir here aqui that we are expressing our sorrow, our acknowledgement, estamos expressando aqui o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento, our grieving before you. o nosso lamento perante vocês. We're doing this as Catholics, Estamos fazendo isso como católicos, as faithful Catholics who Como love our church. como católicos fiéis que amam a igreja. But I think that in doing this, Mas eu acho que ao fazermos isso, your response a sua resposta has to be as it's led by the Holy Spirit. também tem que ser guiada pelo Espírito Santo. We ask Pedimos forgiveness, perdão, but how long that takes is up to the Holy Spirit and you, not up to us. o tempo que isso vai demorar depende do Espírito Santo, não de nós. And so I don't think we program something. Nós não programamos nada aqui, We ask nós estamos pedindo. and the Holy Spirit works. E eu quero que o Espírito Santo de Deus atue agora em nós. Very good, Peter. Great job. There is not much to be said after this statement, Depois dessa fala do Peter, não há muito mais o que falar. because the truth, when Porque it is spoken out, is simple. A verdade que foi expressa aqui é bem simples, pessoal. But it's important that we are here as the two witnesses from the Catholic É Church, importante que você entenda que estão aqui duas testemunhas da Igreja Católica. because as you Jews know very well from the Bible, the witness of two men is important. Os judeus sabem pelas Escrituras que o testemunho de duas pessoas é importante para testificar alguma coisa. And we are standing here Estamos aqui representing a group of clergymen and lay leaders representando um clérigo, representando um grupo com autoridade. Temos autoridade para estar aqui representando a igreja. who have highly come under the fear of God, Que diante do temor de Deus, who have heard God speaking clearly into our hearts, de um grupo de autoridade católicas que ouviram Deus falando nos seus corações, who acknowledges this truth que reconheceram essa verdade and who are willing to witness to it in the public, even on the cost of our careers. que estamos dispostos a enfrentarmos as consequências desse ato, mesmo que isso custe a nossa carreira. We have many friends in the Catholic Church, Temos muitos amigos na Igreja Católica, and unfortunately there are many who do not understand what we do. mas infelizmente há muitos outros que não entendem o que nós fazemos.
but we have to obey God more than men. Mas nós temos que obedecer mais a Deus do que a homens. I am standing here as the Archdeacon of the Diocese of Vienna. Eu estou aqui como o como é que traduz archdeacon? Como diácono-chefe da Arquidiocese de Viena, na Áustria. And I see my witness here a little bit as a counter witness to Fernando Martinez of 1391. E eu estou aqui da mesma forma, testemunhando da mesma forma que Fernando Martínez em 1491. He was the archdeacon of the city of Seville. Ele era o diácono-chefe da cidade de Seville, na Espanha. And with him, a lot of all this brutality began. E foi durante o mandato dele que essa brutalidade lá começou. I'm standing here also as an Austrian. Estou aqui também como um austríaco que sou. And you know, Austria is the country where the Habsburg family governed for many, many hundred years. Sabe que na Áustria a família Habsburg governou por muitas centenas de anos. And I also feel the burden on my shoulders Sinto o peso nos meus ombros of the Habsburg family being very much involved in all of this Inquisition horror. e sinto o peso porque esta família de governantes da Áustria se envolveu muito nos horrores da Inquisição. But I'm also here Estou aqui também as a representative of the Nazi time. como representante do período do nazismo. From my point of view, Do meu ponto de vista, I consider the Church Inquisition to have the same effect on the Catholic Church as the secular Shoah or the Nazi Holocaust had on the people of Germany and Austria. na meu ponto de vista, eu considero que a Inquisição da Igreja tem a mesma, a Inquisição da Igreja, say it again, a Inquisição da Igreja é the para same a Inquisição é para a Igreja Católica o que o Holocausto é para a Alemanha nazista. Destroying the Jewish people almost would have destroyed our people. Destruir o povo judeu quase custou a nossa destruição. And you know why? Sabe por quê? According to Genesis 12:1, De acordo com Gênesis capítulo 12, verso 1, God will curse everyone and every tribe who curses his beloved Deus Israel. vai amaldiçoar todo aquele que amaldiçoou o seu amado Israel. Never touch the apple of his eye. Nunca toque na menina dos olhos do Senhor. The sin of the Inquisition had the same effect on the Catholic Church. A Inquisição foi um pecado e tem o mesmo efeito sobre a Igreja Católica. As long as this sin is not brought to acknowledgement and confession, Se esse pecado não for trazido, não for falado e não for confessado, the curse cannot be lifted from the Catholic a Church. maldição não sairá sobre a Igreja Católica. This is my deep conviction. É a minha profunda convicção A lot of the spiritual growth que muito do and power crescimento espiritual e poder which should be with the Catholic Church, with all the Christian que churches, deveria existir não só na Igreja Católica, mas em toda a Igreja cristã, is held back Está by sendo- a demonic stronghold. está sendo travado por essa força demoníaca. And behind this demonic stronghold E atrás dessa força demoníaca is the unconfessed sin. está um pecado que não foi confessado. I can testify Eu about posso- this out of my personal experience. Posso testificar sobre isso da minha experiência pessoal. I have been brought up in Austria as a Catholic boy, Eu fui criado lá na Áustria como um católico, um garoto católico. but with 12 years of age I lost my faith E and I joined my grandfather who was a devout Nazi. E com 12 anos de idade eu perdi minha fé e me uni ao meu avô que era um nazista devoto. During the Nazi regime, he was working for the party. Durante o regime nazista ele trabalhava no partido nazista. He
He was an officer in the party. This was the greatest time of his life. Ele era um oficial no partido nazista e foi o auge da vida dele. And now, Agora, grandfather and grandson, avô e neto. and he poured out all his Nazi garbage into my heart E ele vomitou todo o lixo nazista no meu coração. until the 12-year-old boy believed it. Até que o garoto de 12 anos passou a acreditar nele. And I tell you, I believed all these lies. Pessoal, eu acreditei em todas aquelas mentiras. In my private study room, No I meu- had a big picture of Adolf Hitler and I had my adoration there. No meu quartinho eu tinha um grande pôster de Adolf Hitler e eu adorava aquele homem. As a young boy as I was, I joined the neo-Nazi movement in Austria. Como um jovem, eu me uni ao movimento jovem nazista na Áustria. And I hated the Jews. E eu odiava os judeus. And I was convinced that E the Jews are responsible for all the evil in the earth. E eu fui convencido que os judeus eram responsáveis por todos os males da humanidade. Especially for the defeat of the German people in the Second World War. Especialmente na derrota dos alemães na Guerra Mundial. And there was all this jealousy in me. E tinha essa inveja em mim. Why did God elect them Por que, and not us? por que Deus escolheu a eles e não a nós? Shouldn't we be the first nation? We, the Germans. Nós, alemães, deveríamos ser uma nação escolhida, a primeira nação. See, this is the jealousy, Esse é o tipo de the deepest inveja. root É a raiz behind profunda all the hatred against the por Jews. trás de todo o ódio contra os judeus. It's the old jealousy coming out as a last result of replacement theology. É a inveja que surgiu como resultado do ensino de substituição. And this is the same jealousy which led the Catholic Church into the E Inquisition. foi a mesma inveja que liderou a Igreja Católica na Inquisição. Coming back to my own story, Voltando à minha história pessoal, a few years later I became a Christian. e depois de alguns anos eu me tornei um cristão. And even though I had a full conversion, E- something in me did not change. Mesmo que eu tenha passado por uma conversão total, alguma coisa em mim não havia mudado. Now this is very important that you understand that. Isso é muito importante que você entenda. I was a full functioning Christian, Eu era um cristão funcionando com todas as minhas but funções, still my hatred against the Jews was not healed. mas o meu ódio contra os judeus não foi curado. How could that come? Como que isso pode ter acontecido? Oh yes, it works. Ah, mas aconteceu. And it worked for the Catholic Church over centuries. E na Igreja Católica isso está acontecendo durante séculos. Nevertheless, Ainda assim, there was always this hindrance, this Sempre- blockade, sempre existia essa dificuldade, spiritual blindness. essa cegueira espiritual. these funny feelings of being on one hand drawn to the Jews like the Catholic Church always has been. Um sentimento estranho de que, por um lado, nós somos atraídos aos judeus, como And a on Igreja the- Católica foi, And on the other hand, mas, por outro lado, offending the Jews as an enemy, ofendendo aos judeus como se fossem nossos inimigos, like the Catholic Church always has done. como a Igreja Católica sempre fez. Deep in me, I knew something is unhealthy, unhealed. Lá no fundo, em mim, eu sabia que alguma coisa precisava de cura. The turning point came 20 years after my conversion. Mas o ponto decisivo na minha vida veio 20 anos depois da minha conversão. We celebrated the year 1995, Nós celebrávamos o ano de 1995, 50th anniversary of the end of World War II, o 50º aniversário do término da Segunda Guerra. and Christian friends had organized a repentance march in commemoration of the death marches of the Hungarian Jews in spring of 45. E na primavera de 95, cristãos celebraram uma marcha de arrependimento à morte dos judeus húngaros, a marcha de morte dos judeus húngaros. Now I had a problem. Aí eu tinha um problema. I was one of the most prominent leaders to this time already in the charismatic renewal in Austria. Dentro do movimento carismático, da renovação carismática na Áustria, eu já era um dos líderes. So I had to go to this march. Então eu tive que ir nessa marcha de arrependimento. And you know, marching on kilometers per E sabe, kilometers, marchando ali aqueles quilômetros após quilômetros, they began blowing the shofar. o chofar começou a ser tocado. And the sound of the horn
was going through my body from tip to toe. E aquele som de chofar começou a tomar conta do todo o meu corpo. And the more I went, E quanto mais eu andava, the deeper my pain became, mais forte se tornava a minha dor. and finally I broke. E finalmente eu And in a rain of weeping, caí em lágrimas. in a flow of tears, Ali naquelas lágrimas, no fluir das lágrimas, all this hatred was weeping away. todo aquele ódio foi saindo do meu In one corpo. day, Em um dia, in one day. em um dia. Now, what I want to tell you is O this. que eu quero dizer para você é o seguinte. On the one hand, God takes his time to deal with us sinners. Por um lado, Deus tem o seu tempo de lidar com pecadores. And he takes his time to deal with the sinning church. E ele tem o seu tempo para tratar com uma igreja pecadora. And the time of grace is not finished. E esse tempo da graça não acabou. God still is waiting for the church, for all the Christian churches to repent. Deus ainda espera, não só que a igreja católica, mas que todas as igrejas arrependam-se. But then Mas aí, there is this option of this wondrous one day, existe essa opção daquele dia vindouro, when suddenly the curtain falls, onde finalmente a cortina vai light cair breaks in, e Deus vai entrar and revelation is there, e a revelação vai ser dada and a rotten understanding within the church will be turned into truth. e todas aquelas podridões escondidas na igreja serão reveladas. What I have seen happening with the German people O que eu in the vi- last 66 years, O que eu vi acontecendo com o povo alemão nos últimos 65 anos I have a lot of hope for the Catholic Church and all the other Christian churches. me fez ter muita esperança para a igreja católica e para as outras igrejas também. But it will have to pay a high price. Mas um alto preço deverá ser pago. We have to face the pain. Você tem que encarar a dor. We have to be humbled. Nós temos que ser humildes. We have to know that this is not without costs. Nós temos que entender que isso não é feito sem um sacrifício. Without this conversion of the whole church, healing cannot come. Sem essa postura da igreja católica, a cura não poderá vir sobre nós. But when Mas- conversion comes, Quando isso acontecer, we will be set free. nós vamos ser libertos. All right, just a minute. Marty, come. I want to invite Larry, Eu quero convidar o pastor Larry. Larry. Peter, Johannes, come. Peter, por favor, venha. Johannes, Larry, por favor, venham. I have to confess Eu tenho que confessar uma coisa. that I didn't believe that the day will come when Eu- I will see what happened here today. Eu não acreditava que eu iria viver para ver o que aconteceu hoje aqui. What we have seen today, what we've heard today, O que você ouviu, o que você viu hoje, is the victory of Don Quixote against the é a windmill, vitória do Dom Quixote contra os gigantes, against the giants. contra os moinhos. But they need now our blessing Agora eles precisam da nossa bênção and our anointing e a nossa unção. as Jewish disciples of Yeshua Nós, como judeus, discípulos de Yeshua, to give them health, eu quero ungir vocês com saúde, strength, força, courage coragem,
to be infectious inside the Catholic Church, para que possam infectar a igreja católica de dentro, that what we have seen here will spread que o que nós vimos aqui hoje será espalhado por toda a all igreja the way to católica, the Pope in Rome. até o Papa em Roma. Mateus, traduz para eles. Eu conheço o Peter Johanne há 10 anos. Quase 10 anos, na primeira reunião na Argentina. E eu, de lá para cá, posso falar que cada vez eu sinto mais autêntico o que eles têm feito. Eu, como ex-católico, ex-seminarista, que quase recebi os votos, eu sei que eles sofrem muito. Assim como eu tenho sofrido uma inquisição do lado judaico por causa do museu, porque creio em Jesus, Yeshua, eles estão sofrendo muito, porque eu conheço o sistema católico. E Johannes disse muito bem que ele, se tiver que pagar um preço, ele encerra a carreira dele, mas não vai parar com essa visão de arrependimento. E eu, como Anusim, filho de pai e mãe, avós, bisavós, trisavós e tataravós, eu sou a 6ª geração desse povo, nas montanhas de Minas Gerais, no Ciclo do Ouro, eu digo publicamente, como fundador desse museu, que mostra uma horrenda história do sistema cristão, incluindo também o Evangelho, porque Calvino também matou na fogueira. Se por um lado o museu mostra a crueldade, a intolerância religiosa, por outro lado o nosso museu mostra amor, mostra perdão, porque somos seguidores de Yeshua. E eu recebo neste momento o perdão do meu pai, Deus, Abraão, Isaac e Jacó. E no nome do seu filho Yeshua, representando aqui os marranos brasileiros, sabendo do meu chamado, eu os perdoo. Eu declaro o perdão para a vida de Peter, vida de Johannes, e perdoo também todo o catolicismo. Amém. Invoco o poder do Espírito Santo. Porque esses homens, é pelo Espírito Santo que fizeram. Porque não é fácil enfrentar um sistema religioso. Não é fácil nadar contra a maré. E por isso eles precisam de proteção. Porque esse espírito das trevas, que toda a história de Israel contou, é para riscar Israel do mapa, para interromper a volta de Yeshua e o reino de Deus implantado nessa terra. Esta é a grande causa, esta é a grande razão da Inquisição. Interromper o Tikkun Olam, a redenção universal que virá sobre todo aquele que crê em Yeshua HaMashiach. Que o Senhor Yeshua HaMashiach te unja Strong com health força, saúde and ability e habilidade and opportunity e oportunidade to continue this route that God has led you through the Holy para continuar Spirit. nessa rota que o Espírito Santo te deu. And in the name of Yeshua, I anoint you. No nome de Yeshua eu te Peter unjo, Peter e Johannes. And as a representative of
Jewish believers in Israel, como representante dos judeus crentes em Israel and as a Zionist, e como zionista and as a Sephardic e Jew, como judeu sefaradita que sou, I bless you, eu te abençoo and I forgive you both personally for anything. e perdoo vocês pessoalmente por And I qualquer ask your coisa. forgiveness of me because E the peço truth is perdão a I vocês. didn't believe that I would ever see this happen. Peço perdão porque eu não acreditava que eu iria ver o que eu vi For hoje. me, this is a miracle. Para mim, isso aqui hoje foi um milagre So que may God aconteceu. bless everything that you do, Que Deus abençoe vocês. Tudo que vocês façam seja abençoado. anoint your hand, Eu unjo as suas mãos, and your life. os seus corações e as suas vidas, em nome de Yeshua. Amém. Hallelujah. Amém. Um minutinho, por favor. My father passed away 2 months ago. Um minutinho, por favor. Um minutinho. Larry, please, give me a minute, please. I have here, eu tenho aqui um judeu russo chorando aqui e dizendo que, traduz, Mateus, que ele precisa pedir perdão como Askenazi, porque ele sente também o peso, né, a perseguição, o ódio, ele como seus pais sobreviventes do Holocausto. Eu convidaria agora todos os judeus presentes aqui, vem Nelson Goldberg, vem, vamos liberar este perdão, porque também não adianta só o sefaradita perdoar, o Askenazi tem que perdoar também. Não é? Então venha os judeus aqui que estão presentes, venha você, venha Eduardo, venha todos os judeus, venham aqui liberar perdão. Nós estamos marcando um novo tempo no Brasil. As portas do céu estão se abrindo para a igreja cristã. Então venham. Liberamos nosso perdão. Em nome de Yeshua. Venha a família Nigre, a família Sabaque, a família Galante. Venham. Liberemos o perdão. Também, não só a igreja católica, mas a igreja cristã de um modo geral. Chamaria a irmã Ádula também para liberar esse perdão. Amém. Abraça ele, pede perdão, ele vai entender. Família Sabaque, família Nigre, família Galante, família Resnick. Liberemos perdão. A Torá diz, Paulo diz, Yeshua diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se estabelece. Então, nesse momento, nós estamos estabelecendo uma verdade. Nós, como judeus, liberamos a igreja cristã de todo o erro, de toda a falta, de todo o pecado que foi cometido, toda a atrocidade que foi cometido desde lá do tempo do 1º século até hoje. Liberamos Irineu, Crisóstomo, Justino, liberamos Santo Agostinho, liberamos São Tomás de Aquino, liberamos o próprio Lutero, o próprio Calvino, nós liberamos em nome de Yeshua HaMashiach.
My father passed away 2 months ago. O meu pai faleceu há 2 meses. And on his deathbed, E no leito de morte, he confessed ele confessou that he was a Jew. que ele era judeu. 86 years old, 86 anos de idade. his whole life A vida toda, afraid com medo to tell people he was a Jew de dizer às pessoas que ele era um judeu. because of what happened. Por causa do que aconteceu. My mother was proud to be a Jew, A minha mãe tinha orgulho de ser judia. but my dad would never say it. Mas o meu pai jamais falava nisso. Today, Hoje, in this place, neste lugar, history has been made. história foi feita hoje. From this place, Neste lugar, what has happened tonight o que aconteceu hoje aqui, essa noite, will accelerate vai acelerar the coming of the Messiah. a vinda do Messias. Amen. Pode se assentar, meu irmão. I just want to add a few words, Eu quero só acrescentar algumas palavras, words of hope, palavras de encorajamento, because a lot has moved forward in the Catholic Church in the last 50 years. porque nos últimos 50 anos muita coisa andou para frente na Igreja Católica. Beginning with the declaration of the Second Vatican Council in 1965, Começando com a declaração do Concílio do Vaticano II em 65, that God has not rejected the Jewish people que Deus não rejeitou o povo judeu and that they remain the people of the covenant. e que eles ainda são o povo da aliança. And that, in one way, is the biggest battle already won. E esse já é a guerra que já foi vencida, de um aspecto já foi vencida. Many Catholics are not even aware of this. Muitos católicos nem sabem que nós declaramos isso. And also, it's often seen, this issue to do with the Jewish people, as a marginal issue. E essa questão geralmente com o judeu geralmente é marginalizada. You see, the Second Vatican Council was called as a council of renewal. Sabia que o Concílio do Vaticano II foi tido como um concílio de renovação. And I see that it was no coincidence E eu vejo que não foi coincidência that a council for the renewal of the church que um concílio para a renovação da igreja addressed this question of the Jewish people. fez uma declaração como essa sobre o povo judeu. Because this is absolutely necessary Porque isso for an authentic renewal. É absolutamente necessário para uma renovação autêntica. But many Catholics have not realized this. Muitos católicos não sabem disso. They think, yes, the Second Vatican Council called for renewal in many areas of church Eles life. falam, sim, o Concílio do Vaticano II proclamou uma renovação em vários aspectos da vida do cristão. And then it also said something about the Jews, E fala lá alguma coisa sobre os judeus. as though that was a secondary thing. Então é a segunda parte. But it was not. Mas não foi. It was going to the heart of the matter. Ela não foi alguma coisa que foi direto no coração da questão, no cerne da questão. Now, since then, Desde então, in 1993 came out Catechism of the Catholic Church, 1993 foi editado o Manual de Catecismo da Igreja Católica. and this says some amazing things. E esse manual oficial de catecismo diz coisas fantásticas. One of the things it says Uma das coisas que está lá is that the second coming of é Jesus que a segunda vinda de Jesus is delayed throughout history está sendo atrasada ao longo da história until the entry até a entrada, into faith in Yeshua of the Jewish people. até que haja a entrada do povo judeu na fé em Yeshua. This is part of the teaching of the Catholic Church. Isso é parte do ensino oficial da Igreja Católica hoje, está no catecismo. Many Catholics do not know this. Mas a maioria dos católicos não sabe disso.
anyone who's concerned about this issue, it's important to know these things Você que está preocupado com essa questão, que está entendendo o que está acontecendo aqui, deve saber essas coisas. because you can help Catholics to understand what their own church teaches. Porque você pode ajudar outros católicos a entender o que a própria igreja deles está ensinando. But this last point is so important Esse último ponto é tão importante, because I believe this repentance, this confession of the Catholic Church porque eu we've creio spoken of, que esse arrependimento, essa confissão da igreja católica, a qual nós falamos aqui, it's also connected with the coming of the Lord. está conectada com a vinda do Senhor. And it needs to happen E ela tem que acontecer for the Lord to come. para que o Senhor retorne. It's one of the big things the Lord is waiting for. É uma das grandes coisas que Deus espera. This confession, Essa confissão, this repentance. esse arrependimento. And so I wanted to add this Eu quis acrescentar isso, because I think it can help to direct your prayers. porque eu quero que o que eu acabei de dizer aqui oriente as suas orações, guie as suas orações. We're very grateful, Johannes and myself, for your support for us. Eu e o Johannes somos muito gratos pelo seu apoio, pelo seu suporte. And there's been talk about the price that has to be paid. E aqui foi falado, pessoal, do preço que tem que ser pago. And I'm not denying that. Eu não estou negando But isso, there are many signs of hope. mas eu também fico com os olhos fixos nos sinais de esperança. Every year Todo ano I have experiences which surprise me. eu tenho experiências que me surpreendem. Twice this year, last year, Duas- 2012, 2 vezes no ano passado, 2012, I had meetings with a cardinal in France, eu tive reuniões com o cardeal da França. and he wanted to know more about the Messianic Jews. E ele me pediu para falar mais sobre os judeus messiânicos. So the first time I met him, A primeira vez que eu encontrei com ele, I asked him if he'd like me to come back another time and bring a Messianic Jew. eu perguntei: você quer que eu volte a próxima vez trazendo comigo um judeu messiânico? And he said, yes, I would. E ele falou: sim, eu quero. And so Richard Harvey and I went back there in May. O Richard Harvey e eu voltamos lá em maio, But it was interesting, e foi muito interessante. this French cardinal, Esse cardeal francês, he said, this question concerns all the Christian churches. e ele falou assim: olha, essa questão que vocês estão levantando é relevante para todas as igrejas cristãs. He said to me, this is something all the Christian churches have to address together. Isso é uma coisa que todas as igrejas cristãs têm que estarem unidas. And so the Lord is touching people and raising up Pessoal, Deus está tocando e levantando pessoas, men and women homens e mulheres, enlightened by the Holy Spirit iluminados pelo Espírito Santo, who will carry this forward. que vão levar essa visão à frente. And it's happening. E já está acontecendo. Amen. Amém. A Torá nos ensina, e eu peço paciência, que há duas etapas do perdão. A gente aprende isso em Levítico. Pode traduzir, Mateus, para todo mundo? Traduz para todos. A primeira etapa é que o Peter e Johannes fizeram. The first stage, eu vou traduzir para eles aqui. Então, there are two stages for forgiveness. The first stage is what was done here by Peter and Johannes. Confissão, Confession, reconhecer o erro, acknowledgement of the errors, buscar o perdão de Deus para liberar perdão. seek the forgiveness of God to liberate forgiveness, to deliver forgiveness. Mas a segunda parte do perdão, But the second part of the forgiveness process, eu espero viver para ainda ver, and I hope to live to see that day, como a Torá nos ensina, que é necessário reparar o erro. it's necessary to repair. Uma coisa é perdoar, é o sacrifício do pecado, One thing is to forgive. é o ratá em hebraico.
is to forgive the fault of A the sin. oferta pelo ratá, pelo pecado, sacrifício. E a outra é o Hasham, ou seja, é o sacrifício como consequência do pecado. And the other thing is the offering that was called Asham is something that is given out of to compensate the consequence of the sin. Deus nos perdoa o pecado. God forgives our sins. Isso é um papel divino. That's a heavenly role. Mas o papel humano But the human task é reparar o erro. is to repair what was done Isso mistakenly. é que a Torá nos ensina. That's what the Torah tells us. Oremos So let us pray para que uma segunda etapa that a second stage da consequência do pecado da igreja cristã possa ser um dia reparada. that this other part of what was done can be repaired. Yeah. E eu gostaria, Peter, meine liebe Bruder, de marcar esse momento, I would like de to, entregar esse momento de arrependimento, Make de this marcar. moment special. Eu nunca esperava fazer isso, entregar para um padre o símbolo do Museu da Inquisição. I would never say that I would do that, to deliver to a priest the symbol of the Inquisition Museum as an honor to you. E eu gostaria também de Johannes levasse And também, please, Johannes, we would like to honor you. levasse para a Áustria. Take it to Austria with you. Wenn Sie nach Österreich reisen, vergessen Sie nicht das Symbol, ja? Okay, danke sehr. The symbol of our museum. Obrigado. Thank you. Well, bom, vamos lá. Agora temos aqui o prazer de apresentar para vocês. Olha, se você quiser dar um pulinho no toalete, você vai sem fazer barulho, sem mexer com cadeira, porque nós vamos ter mais uma palestra, tá? E nós vamos convidar agora o pastor Neif de Almeida. Ele é meu amigo há acho uns 22, 23 anos. Ele foi um dos pastores que me ordenou pastor.